Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre sólidos e fluidos em equilíbrio, tá ok? Então nós estamos iniciando, os conteúdos finais do primeiro período para o primeiro ano, no curso de Física para o primeiro ano, tá ok? Então vamos falar da parte desses sólidos em equilíbrio, que é a parte de estática, certo? E vamos falar também dos fluidos, em especial o líquido, Em especial o líquido, certo? Na parte que nós chamamos de hidrostática e hidrodinâmica, certo? Ok? Então nós estamos chegando aí ao final, desse curso de Física para o primeiro ano do ensino médio. Espero que você, até o momento, tenha aproveitado e continue aproveitando, ok? Até o final deste período e até o final do curso total, Até o final do ano, tá ok? Então, o nosso conteúdo de hoje é uma iniciação para essa finalização que nós vamos ter do nosso período, dessa primeira parte do curso. Tá ok? Bom, então a gente vai iniciar aqui falando dos sólidos, definindo o que é sólido, lembrando que nós já falamos em algum momento sobre eles. Vamos falar também dos fluidos, tá ok? E vamos ver quais são as condições de equilíbrio para esses dois materiais. Tá ok? Bom, aí vem a dica, Esta aula ela pode ser revista lá na plataforma Gonçalves Dias. Lá você vai encontrar esta aula aqui, aulas anteriores a essa e as futuras aulas, que forem passando aí na TV Educação. Posteriormente você vai encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias, com a apostila, com roteiro de estudo, com exercícios para que você possa aí, na sua casa, no conforto da sua casa, no momento oportuno, sentar e responder esses exercícios aí, tá ok? Como uma forma de teste para saber se você está de fato afiado, nestes conteúdos, tá ok? Então, não esqueçam de acessar esta plataforma, magnífica que é a plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Ok? Então vamos lá, Vamos dar início ao conteúdo de hoje com essas definições. Então a gente começa falando aqui sobre os sólidos. Vamos entender o que é um sólido e vamos entender a condição de equilíbrio dele. Tá ok? Gente, um sólido, ele vai se diferenciar do fluido, Nós temos dois grandes grupos, sólidos e fluidos, certo? A gente já vai entender o porquê deles dois. O sólido ele vai se diferenciar dos fluidos, certo? Porque o sólido ele é um estado físico, um estado de agregação da matéria, em que as suas moléculas estão muito próximas, estão coladas de fato. O espaço que existe entre essas moléculas é muito pequeno, se torna insignificante. Ok? Isso se dá porque a força de coesão que existe entre essas moléculas é muito intensa, certo? E isso tem explicações, Pode ter explicações eletromagnéticas que fazem com que essas moléculas elas fiquem muito próximas, certo? Então a força de coesão é tão intensa que elas acabam ficando ali unidas de fato. Então é o seguinte, vamos desenhar como é que seria uma estrutura de um sólido, estrutura interna. Ok? Então, nós temos aqui a representação de um sólido e nós temos as moléculas, certo? As moléculas, elas estão muito próximas, muito unidas entre elas, tá ok? Lembrando que as moléculas, elas são bem pequenininhas, a gente não consegue ver, A gente não consegue vê-las. Mas o conjunto delas a gente consegue ver, certo? Por exemplo, este pincel que eu estou na mão, a parede da sua casa, tá certo? A mesa, a cadeira, ok? Ali é uma estrutura sólida, ok? O conjunto daquelas moléculas que estão ali, elas fazem essa estrutura sólida, Essas moléculas estão tão próximas que até a luz não consegue passar por essas estruturas, tá ok? Até a luz não consegue passar, isso mecanicamente falando, não consegue passar por essas estruturas. E também depende do sólido, tá ok? Então nós temos essas observações. Estamos falando do campo
da física clássica, né, classicamente falando, e também depende do sólido que nós estamos falando. Porque você pode dizer, professor, e um pedaço de vidro, por exemplo, não é um sólido? É um sólido, mas a luz passa. Então essa é a exceção. Tá ok? Né? Um tijolo de vidro, né? Que é comercializado aí. Tá ok? A luz passa? Passa. Tá ok? A luz consegue passar. Não na sua totalidade, mas consegue passar. Mas não deixa de ser um sólido. Tá ok? Então nós temos aí as nossas ponderações quanto ao material. Tá ok? Mas o sólido ele tem essa estrutura cristalina em que, na maioria das situações, nem a luz consegue passar. Tá ok? Uma outra explicação é que outras moléculas, outras estruturas sólidas, elas não conseguem se misturar ou adentrar a estas moléculas, né? Se misturar com essas moléculas. Tá ok? Por exemplo, a minha mão não consegue atravessar o quadro, porque é uma estrutura sólida. O pincel que eu estou na mão, ele também não consegue atravessar o quadro. Tá ok? Então, essa é uma característica do sólido. O sólido também, ele vai ter forma e volume definidos. Certo? Forma e volume definidos. Eu consigo ver a forma de um sólido. Tá certo? Se eu vejo a forma, eu consigo definir o volume deste sólido. Então, eles são definidos. Uma característica que talvez seja a mais importante para a aula de hoje deste sólido é que este pincel, por exemplo, este pincel, se eu arremessar este pincel, ele vai ser arremessado para o fundo da sala, para o fundo do estúdio onde eu estou, ok? E ele vai continuar mantendo as suas mesmas características, a mesma forma e o mesmo volume, se não quebrar, logicamente. Então, da forma em que ele sai da minha mão, é a forma em que ele vai chegar lá no fundo da sala. Tá ok? Essa é uma característica do sólido. No caso do fluido, ok? Vamos diferenciar aqui os dois. No caso dos fluidos, um fluido ele pode ser dividido em dois grupos menores, certo? O primeiro é um líquido, certo? São os líquidos. Então vamos supor aqui um copo com uma quantidade de água. Pronto. Então este é um líquido. E nós temos os gases. Certo? E nós temos os gases, por exemplo. Isso aqui é um gás. Certo? Os gases e vapores. Então, nós temos os líquidos e os gases que fazem parte aí do grupo dos fluidos. Por que eles se diferenciam do sólido? Primeiro, nós temos uma organização molecular, que é diferente. Tá certo? A organização molecular dos líquidos, né, as moléculas, elas estão mais distantes, certo? Porém, ainda estão ligadas umas com as outras. Então, fazem essa rede de ligação entre essas moléculas. Nos líquidos. Nos gases, as moléculas elas estão mais separadas ainda. Tá ok? Estão mais separadas ainda. E elas não estão mais ligadas entre elas. As moléculas estão totalmente livres. Tá certo? Tá ok? Então, isso é que vai diferenciar. No caso do líquido, todo líquido ele não tem forma definida. Ele toma a forma do recipiente em que ele está contido, tá certo? Ainda existe uma força de coesão entre essas moléculas, que ainda é considerável, porém é menor do que nos sólidos. É por isso que essas moléculas elas estão mais distantes, tá certo? E o que vai fazer com que essas ligações dessas moléculas se enfraqueçam vai ser alguns fatores como a temperatura, por exemplo, a pressão, ela pode mexer nisso, tá ok? Então, se você pegar, por exemplo, um cubo de gelo, que é a água, né? Um cubo de água no estado sólido, e você começar a aquecer, ela vai para o estado líquido, porque ela começa a receber calor, essas ligações que existem entre essas moléculas, né? Que deixam elas unidas no sólido, elas vão se enfraquecendo, tá certo? Justamente por esses fatores externos, elas vão começando a se distanciar. Vão se distanciando porque elas começam a vibrar mais. Elas vibram, se distanciam, forma o líquido, né, essa rede que é o líquido,
Se continuar aquecendo, elas vão mexendo, vibrando, vão romper essas ligações que existem entre elas. A química explica muito bem que ligações são essas, tá ok? Então essas ligações elas serão rompidas e chega até o gás, né? O gás ou o vapor. Lembrando que também são diferentes, tá certo? Mas aí chega no gás e no vapor, certo? Em que essas moléculas elas estão totalmente livres. Elas podem se mover aí livremente, tá certo? No caso do gás, o gás não tem nem forma nem volume definido. Tá certo? O gás não tem nem forma nem volume definido. Uma outra diferença entre os fluidos é que o fluido ele permite misturas. Existem líquidos que se misturam e outros que não se misturam. Nós vamos já falar sobre isso, tá certo? E o gás ele se mistura, né? Ele se mistura muito facilmente, tá ok? A característica que talvez seja aqui mais importante, tá certo? Para a aula de hoje, é que tanto um líquido quanto um gás, no momento em que eles são liberados ou que eles são arremessados, no caso do líquido, certo? Ele vai ser deformado. Ele não vai chegar ao fundo da sala, por exemplo, se eu pegar uma quantidade de água na minha mão e arremessar para o fundo da sala, ele não vai ter a mesma estrutura, o mesmo formato que estava na minha mão. Ele não vai manter o mesmo formato como o sólido. Ou seja, ele sofre deformações. O sólido não se deforma, o líquido se deforma. Tá ok? O líquido se deforma. O gás, esse sim, né, no momento em que ele é liberado, ele já vai tomando outras formas e se misturando e por aí vai. Tá ok? Então, o que vai diferenciar esses dois grupos é basicamente isso. Tá ok? É que os sólidos eles são indeformáveis e o líquido sofre deformações. Tá ok? O líquido ele sofre deformações. Certo? Seja por arrastamento, seja por turbulência, mas ele sofre essas deformações. Tá ok? Então vamos entender qual é a condição de equilíbrio entre eles, certo? Também é bem simples de a gente entender, certo? É muito simples de a gente entender. Perceba aqui o seguinte, que nós estamos falando dos estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, certo? Sólido, líquido e gasoso. Só que eu também posso definir entre sólidos e fluidos. Lembrando que não são só esses três, viu? Não são só esses três. Você pode encontrar aí, fazendo suas pesquisas, você pode encontrar o estado de plasma, certo? Um exemplo é o Sol, tá ok? E um outro estado, né? Um outro estado chamado de estado de Bóson-Einstein, certo? Que é bem simples, certo? Esse estado de Bóson-Einstein é um estado que ainda, né, já foi percebido aí em laboratório, mas ainda está se estudando mais sobre ele. Tá ok? Você pode encontrar nas suas pesquisas. Bom, então é o seguinte. A condição de equilíbrio para eles. Vamos falar dos sólidos. No caso dos sólidos, nós vamos ter a condição de equilíbrio, né, no caso dos sólidos, a configuração de forças que agem sobre ele. Tá certo? Então, no caso do sólido, a condição de equilíbrio, vamos colocar aqui um sólido qualquer, certo? A condição de equilíbrio vai ser dado pelo somatório das forças. Tá ok? Então, para que ele esteja em equilíbrio, as forças que estão agindo sobre ele têm que se anular, certo? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, uma força 1 e uma força 2. Para que ele esteja em equilíbrio, a força 1 tem que ser igual à força 2. Certo? Se eu pegar na horizontal agora, duas forças aqui, ó, força 3 e força 4. Certo? Então, na horizontal, a força 3 tem que ser igual à força 4. Tá certo? Então, nós vamos ter o seguinte: forças de mesma intensidade, de mesma direção, em sentidos opostos, irão se anular. Tá certo?
Mas aqui também está muito simples. Está muito simples essa configuração. Podemos ter configurações diferentes. Como, por exemplo, eu tenho aqui um sólido qualquer, ok? E eu tenho para cima duas forças agindo. E para baixo eu tenho apenas uma. Então eu vou ter aqui, ó, F1, F2 e F3, por exemplo. Para que eu tenha uma condição de equilíbrio, F1 mais F2 tem que ser igual, a soma delas, tem que ser igual a F3. Tá ok? Tem que ser igual a F3. O certo é que o somatório das forças, não é, que apontam para cima tem que ser igual ao somatório das forças que apontam para baixo. Ou o somatório das forças que apontam para a direita tem que ser igual ao somatório das forças que apontam para a esquerda. Tá ok? Então, posso fazer em formas gerais, em que o somatório, esse símbolozinho significa somatório, somatório das forças tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. Tá ok? No caso dos fluidos, aí nós pegamos os líquidos, né? Os líquidos que nós vamos trabalhar dentro dessa parte. No caso dos líquidos, a gente só vai conseguir trabalhar com os líquidos dentro do recipiente. Tá ok? Dentro do recipiente. Então, se a gente pegar aqui um recipiente qualquer, certo? Nós temos um recipiente aqui. Esse recipiente, logicamente que dentro dele eu tenho um líquido, né? Um líquido que está aqui dentro desse recipiente. Se nós pegarmos aqui um ponto qualquer, a uma certa altura, em referência ao fundo do recipiente, lembrando que esse recipiente ele é aberto, viu? Ele é aberto. Ele não tem tampa. Ele é aberto. Como é que eu vou encontrar a pressão neste ponto? Muito simples. A pressão no ponto A é dado por densidade do líquido, a gravidade do local vezes a altura. Tá certo? Então, esta é a pressão. Lembrando que pressão em um sólido, vou colocar aqui, ó, bem aqui do lado, a pressão é uma distribuição de força, né? A pressão, tá certo? É força dividido por área. Pronto. Então, em um sólido, a pressão é a distribuição de força em uma determinada área. Certo? Aí a gente pode diferenciar. Um carro, por exemplo, vai passar sobre uma quantidade de terra, né, de areia. Se for um carro com um pneu muito fino, ele vai ficar atolado. Se for um carro com um pneu um pouco mais espesso, ele consegue passar. Certo? Por que disso? Né? A gente pode até fazer uma configuração da massa do carro. Eu tenho um carro pequeno, um carro popular com um pneu bem fininho. No momento que ele vai passar pela areia, ou pode ser até uma moto também, né? Ele vai passar pela quantidade de areia, ele fica atolado. Por quê? Porque eu tenho a concentração de força em apenas uma quantidade de área muito pequena. No caso de um trator, que é a massa muito grande, e o pneu é bem espesso, ele consegue passar pela areia, não é? De uma forma bem fácil, né? Isso acontece por quê? Porque como o pneu é maior, eu tenho pontos diferentes de força atuando. Tá ok? Isso pode também ser explicado por pessoas que acabam se deitando naquela tábua cheia de prego. A gente vê muito lá na Índia, né? Que deve passar na televisão bastante. Então as pessoas deitam em cima daquela tábuazinha cheia de prego e não se fura, porque ali eu tenho uma distribuição de força por uma área maior.
tá certo? Se essa mesma pessoa ficasse de pé, com certeza furaria os pés. Já a pressão para os líquidos, ele é o resultado, né, do choque desses fluidos nas paredes do recipiente. Tá, ok? Então esses fluidos eles batem na parede do recipiente, essas moléculas, e acabam tendo a pressão. No caso dos líquidos, nós temos o que nós chamamos de vasos comunicantes, tá, ok? E a condição de equilíbrio é que nestes vasos comunicantes, os líquidos eles vão sempre, não é, estar aqui na mesma altura, certo? Eles sempre vão estar na mesma altura, tá, ok? Bom, as demais informações sobre condição de equilíbrio dos sólidos e dos fluidos, nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, dentro dos assuntos específicos, tá, ok? Finalizamos a aula de hoje por aqui e até a próxima.